Fala pessoal do canal Marcos Carmo, beleza? Maravilha, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é de domingo, dia domingão, dia de queimar uma picanha, né? Dia de queimar picanha. O braseiro já tá quase pronto. Mas o assunto que eu vou falar aqui nem é de churrasco não, é artes marciais. Artes marciais, vou dar meu parecer aqui. Tô passando aqui embaixo de uma vinha aqui. Tô na casa aqui do meu pai. Vou gravar um vídeo aqui debaixo da vinha. Acho que aqui dá um lugar legal para me falar sobre artes marciais. Já tô aqui com meu cafezinho na mão. Aí. Logo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui já tá cheio de cacho de uva. Pra quem não conhece cacho de uva, tô aqui embaixo dos vinhedos do meu pai aqui. E parece pequeno isso aqui, mas quando começa a produzir uva, é impressionante a quantidade de uva que dá. Tô aqui tomando um cafezinho. O café aqui do meu pai não é aquele orgânico que eu costumo tomar em casa não, mas pra quem gosta de café, salva também, né? Artes marciais. Eu sou um caboclo. A minha base de artes marciais é a capoeira, né? É a capoeira e o boxe. Né? Por que, Marcos, a capoeira e o boxe? Porque a capoeira a gente já tá se envolvendo com a capoeira há mais de 15 anos já. E o boxe é a paixão que eu tenho, né? Até quando eu descobri o boxe. Até então, eu praticamente conhecia só a capoeira. As outras artes marciais. As outras artes marciais a gente conhece da televisão, de falar, né? E aí quando criança, adolescente, né? Quando adolescente, eu fui apresentado a capoeira através dos colegas de escola. Eu vi os caras fazendo aquelas presepadas todas. Eu falei, caramba, negócio legal, né? Então, aí eu fui fazer Senai. E na escola onde eu fazia o curso de Senai, né, de eletricista, com 15 para 16 anos, a gente tinha capoeira lá de sábado e domingo. E eu comecei a treinar capoeira sábado e domingo, né? Na escola tinha capoeira e tinha futebol, né? Como eu nunca gostei muito de futebol, eu fui pra capoeira. E depois que eu peguei a primeira graduação, depois de 2 anos de treino, naquela época, em 94, na década de 90, pra você pegar a graduação na capoeira não era que nem hoje, cada 3 meses tem troca de graduação, não. O camarada com 10 anos já é mestre já, não tinha isso aí não. Foi 2 anos ralado para pegar a primeira graduação. Logo em seguida eu terminei o curso de Senai. E aí pra ficar indo lá só pra treinar capoeira ficou meio esquisito, né? Aí eu acabei não indo mais. Fui voltar a treinar em 2001. Acho que em 2001. Em 2001. 2001. Mais ou menos nessa época aí que eu voltei a treinar capoeira. Aqui no bairro mesmo, né? E depois disso eu comecei a treinar paralelo com a capoeira. Eu fui treinar Muay Thai, fui treinar... experimentei o Kung Fu para ver como é que era, né? Poucos tempos, né? Né? Muay Thai eu treinei em 2 escolas diferentes, né? Em 2 equipes diferentes. Depois eu fui para uma outra equipe grande aqui em Campinas, famosa, que tem atleta no UFC. Lá a gente treinava... Comecei a treinar o boxe, MMA e jiu-jitsu, né? MMA e jiu-jitsu. Aí nessa época eu trabalhava na Bosch. E eu treinava judô na Bosch também, no final de semana. Eu ia lá, treinava judô. Então era uma mistura que eu fazia legal aí de algumas coisas, né? Tinha pique também, né? Tava bem novo. Tava no auge aí da minha forma física, né? Embora o auge da minha forma física, que eu acredito, foi na época do exército, né?
Porque quando eu fui servir o exército, na verdade eu não voltei a treinar capoeira em 2001. Eu voltei a treinar capoeira em 2005. Foi em 2005. Em 2001 eu tava no exército, tava servindo no exército, tinha 18 anos na época. No exército eu tive contato com defesa pessoal, né? Começamos lá, treinar defesa pessoal lá. E quando eu tive o primeiro contato com defesa pessoal, foi lá no exército, que eles chamavam de luta militar. Que é o que eu treino até hoje no saco de pancada, né? Em casa, sempre treinei isso. Eu sempre em 2001, quando aprendi a luta militar, foi quando eu aprendi a usar os cotovelos, usava a joelhada, né, nos golpes, em 2001, né? Porque a luta militar é uma luta que é voltada para liquidar o inimigo em pouco tempo. Não é uma luta de artes marciais que você fica com round, juiz. Não existe isso. Você tem que eliminar, tirar o indivíduo de combate em um minuto. Em um minuto, né? Em segundos ali, num golpe você finaliza o cara, põe ele para dormir, né? E aí você vai fazer aí o que você tem que fazer. Então teoricamente a ideia da luta militar era justamente isso, né? Então se usava muito os cotovelos, porque os cotovelos é uma arma muito perigosa, né? Naturalmente que no exército você vai usar a faca, você vai usar o combate com baioneta, né? Que é aquela faca que vai na ponta do fuzil, mas você pode usar ela também como faca, né? Que é uma lança, e ela é um tipo de material, e o formato dela é um formato que, se ela penetrar o indivíduo, a ferida ela não vai fechar. E quando você faz um corte qualquer, um furo qualquer, o sangue coagula e fecha. Mas a baioneta, ela é um formato para que o sangue vai ficar saindo. Então são coisas que realmente é para matar, não é para passar a mão na cabeça, né? Não é paliativo não, o negócio é contundente mesmo. Então, depois, em 2001, aí depois meu filho nasceu, em 2001, foi quando eu casei também, logo depois, né? 2001, tava no exército, saí, eu casei com 19 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2001, 2002, 2003, 2004. Lá para 2005 mais ou menos, quando eu tava voltando a treinar capoeira. Depois eu treinei 3 anos de capoeira, foi quando eu comecei a migrar, né? Uns 2 anos de capoeira depois que eu voltei a treinar, eu comecei a migrar para as outras artes marciais, né? Muitas por curiosidade, para saber como é que funciona, a filosofia, a ideia dos caras, treino, o tipo de treino, a didática de ensino. E aí eu ia indo, tal, treinava 6 meses numa, conhecia, entendia qual é que é, tal, né? Capoeira, todas as artes marciais que usa perna e braço, soco, para poder, como soco e chute, né, como se diz assim, trocação, é praticamente a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, né? Exceção, por exemplo, das lutas agarradas, judô, jiu-jitsu, sumô e o boxe, né, que é no caso só soco. Tirando essas lutas, demais é basicamente a mesma coisa. Muda-se o nome dos golpes, uma técnica aqui, uma técnica ali, mas é basicamente a mesma coisa, né? Tanto que com a minha base de capoeira, quando eu fui treinar as outras artes, para mim pareceu muito mais fácil, né? Inclusive até o próprio jiu-jitsu, né? Os primeiros rola que eu fiz de Gil, que eu não tinha noção nenhuma, os professores falaram, pô, cara, você leva jeito, cara. Eu acho que é por causa da capoeira. Todos falavam isso. Pô, a capoeira tá te ajudando, né? A malandragem, aquela visão de eu vou fazer um negócio aqui, pro outro fazer uma reação e aí eu pego ele, né? Essas jogadas à frente, que a capoeira tem muito disso, né? Então talvez isso aí tenha
a capoeira tem ajudado também, né? Não cheguei a competir nada porque eu nunca treinei para isso, né? Na verdade eu treinava só para aprender para mim, né? Pra aprender para mim, para acrescentar o meu currículo, porque eu sempre gostei de artes marciais. A gente cresceu vendo o filme do Van Damme, Bruce Lee, né? Filme de Kung Fu da vida, então gostava disso e crescemos com isso, né? Boxe, né? O auge do Tyson era criança, a gente ficava vidrado para assistir, durava 1 minuto de luta, mas a gente ficava doido para ver. E depois, com o tempo, eu passei a treinar com mais, né, frequência e mais levando mais a sério os treinos, né? Fui para uma equipe grande que tem atleta no UFC hoje, ou já teve, né? E treinava com os caras, tudo, o boxe, e treinava jiu-jitsu, né? Depois eu passei a treinar MMA, com aulas particulares lá com o professor lá, que é lutador de UFC também, de MMA, meio famoso aqui. Não vou falar o nome de ninguém não, para não falar o nome de um, tem que falar o nome de todo mundo. E depois passou-se o tempo, agora mais velho, eu na capoeira comecei a treinar boxe com um amigo, né? E um amigo meu, e aí depois ele falou do professor dele, né? Aí eu fui treinar, já senti uma diferença do boxe desse amigo para o boxe da equipe grande que eu treinava. Eu falei, alguma coisa aqui já não tá batendo, né? Mas tudo bem. Aí quando eu fui treinar com o professor, né? Que o professor, no caso desse professor aqui do bairro aqui, que foi, o currículo do cara é muito bom. Pan-americano de Cuba, ganhou medalha no Pan. Então, na categoria dele na época, ele passou o carro em tudo aqui praticamente, em Campinas e região, né? Então, um cara muito bom. E quando eu comecei a ter aula com ele, eu descobri que os boxes que eu tive, Muay Thai, boxe que eu tive nessa equipe grande aí, não era boxe, né? Na verdade, realmente era o boxe tailandês. E o que ele estava me ensinando era o pugilismo inglês, esse pugilismo que é a nobre arte, que é mesclado, né, com Cuba, México e Brasil, que é os países aí top, né, da inglês, o boxe, pugilismo mexicano, cubano e americano. E aí eu falei, nossa, então isso aqui que é o pugilismo, isso aqui que é a nobre arte. O que eu estudava antes, que eu treinava antes, era de fato o Muay Thai. Não era o boxe desse tradicional mesmo, boxe, o pugilismo, não era, né? Então, a tal da arte marcial é um negócio interessante, é uma coisa que é pra vida, né? Eu fiz um treininho aí, não sei se o vídeo tá antes ou depois, aqui no relato. E o que eu treino hoje em casa é a arte marcial da época do exército, né? Da época do exército, um pouco da capoeira, né? E um pouquinho do boxe, né? As outras artes já treinei, mas não me enche os olhos, né? Eu gosto de ver, não de fazer, né? Eu gosto de ver. Eu assisto, acompanho as lutas, gosto de ver tudo que é, né? E também treinei defesa pessoal um tempo também, aqui no Barão Geraldo, numa academia que já fechou, professor de jiu-jitsu lá, antigo também de Gil. Ele dava aula de defesa pessoal e passava algumas coisas pra gente de Gil, né? Mas depois, com o tempo, eu comecei a querer dar aula de defesa pessoal, depois eu desisti de dar aula disso, né? Mas eu cheguei na conclusão que muitas coisas é enganação, é tapeação, é só meio de tomar dinheiro dos alunos, né? Muitas coisas que é ensinado não é a verdade, né? Não é a realidade. Na verdade é uma fantasia lá no mundo de Nárnia, eles ficam lá naquela ideia, só que na vida real é diferente, o chicote estrala é mais embaixo. Então hoje a capoeira para mim é um hobby que eu falei pro professor, falei, olha,
vamos voltar a treinar capoeira, só que é o seguinte, não quero compromisso. Vou lá, faço. Um filho de rapariga desse, ele não pode ouvir a música só pra ele? Será que ele vai gostar que eu coloque alguma música que eu gosto de ouvir alto perto da casa dele? Ele não vai gostar. Você imagina se todos os vizinhos for colocar música alta? Aí um coloca o rock, outro coloca samba, o outro coloca a música clássica, o outro coloca a música de capoeira. Colocar a música de capoeira, ficar o dia inteiro no ouvido dele. Paranauê, tiquidim, Paranauê, tiquidim, tiquidim. Como é que nós iria viver? Aí. Descobrir um filho de rapariga desse aí mora e colocar um carro bem potente na frente da casa dele, colocar um CD de capoeira e ficar o dia inteiro Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, zum, 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 capoeira mata um. O dia inteirinho. Entendeu? Coloca aquelas ladainhas. Yeah! Vamos ver se o cara desse vai gostar. Ele não vai gostar, entendeu? Enfim. É bom que tem esse tipo de gente. E quando tiver gente otária assim, a gente tá ganhando dinheiro. Mas enfim. Voltando aqui na que eu tava falando. Essa academia de luta é mais um nicho do mercado, né? Mais um nicho aí que existe de ganhar dinheiro, né? Do sistema capitalista. E eles não podem chegar ali e ensinar toda a verdade pro aluno, porque o aluno sai fora, o aluno vai embora. Então tem que ter uma mescla de misticismo, sabe? De religião, de filosofia. Porque se você chegar pro indivíduo e falar, meu amigo, luta é isso aqui, ó, pá. O cara, pô, beleza. Agora, não, tem que ter graduação, tem que ter. Por isso que eu gosto do boxe. Boxe não tem esse negócio de graduação. Tem pugilismo amador e tem o profissional. Entendeu? E você vai chegar ali na hora do rola com o cara, você já vai estar sabendo que você vai dar soco nele e ele vai dar soco em você. Você tá sabendo disso. Isso é interessante saber. Entendeu? Se eu bato um pouco mais forte, ele responde um pouco mais forte. Se eu bato um pouco mais fraco, ele responde um pouco mais fraco. É assim o boxe. Agora, as outras artes, o cabra se esconde atrás de graduação. Não, porque você me desrespeitou. Eu sou professor. A minha graduação aqui no braço, ó, é preta. A minha é faixa preta. A minha é cordão branco. Eu sou mestre. Meu cordão tem 3 cores. Eu sou não sei o que. Esse tipo de coisa, pra mim, nunca entrou na minha cabeça essa ideia. Porque é o seguinte, o respeito tem que ser de ambas as partes. E o mais velho é que tem que iniciar o respeito. Não é o mais novo. O mais novo não conhece. O mais novo, ele entrou agora na academia. Ele não sabe. Aí ele entra na academia, vê o mais velho desrespeitando, o que ele vai fazer? Ele vai respeitar? Não vai. Depois não adianta querer mostrar cor de corda. Não existe isso. Entendeu? Eu já vi batizado de capoeira que o aluno ia pegar a primeira graduação e quando ele viu aquela marmotagem toda, os caras metendo a porrada nos mais novos, dizendo que é batizado. Entendeu? Dizendo que tô no batizado, o professor bate no aluno. O cara juntou o professor pelo fundo da calça e jogou de cima do palco. Como é que você vai condenar o aluno? Não tem como. Entendeu? O respeito vem do mais velho pro mais novo, não ao contrário. Entendeu? Se o pai não respeita o filho não vai respeitar o pai. Porque ele não sabe, ele tá aprendendo. Ele vê o pai daquele jeito e falou, vamos nessa. Tá certo, é isso aí. Então, uma das coisas que eu abomino em academia, que tem graduação, é justamente isso aí. Caboclo com covardia, ficar se escondendo atrás de graduação. Então, ele te dá um tapa. Quando você vai revidar, ele fala, opa, respeita que eu sou mestre. Mestre de merda, né? Grande bosta.
então parar o vídeo por aqui, com a carne passar ali. E forte abraço, até a próxima.